o espelho de prata de Ras el-Tin. Este objeto, de reflexos frios e impiedosos, foi o único confidente da mulher mais observada do século. Ele capturou o brilho de seus olhos safira, antes que se apagassem sob o peso de uma coroa estrangeira. Ele viu a pele de porcelana estremecer sob os adornos de ouro e, acima de tudo, registrou o que os fotógrafos da Vogue jamais puderam captar: a solidão absoluta de uma criança nascida para ser um troféu. Chamavam-na de a Vênus do Oriente, mas, no segredo dos aposentos reais, ela era apenas um silêncio que se ornamenta. Nada, no ar pesado de Alexandria naquele dia de novembro de 1921, deixava prever que aquele pequeno ser se tornaria o rosto de uma era e o martírio de uma dinastia. Fawzia bint Fuad não nasceu para viver. Ela nasceu para significar. Significar o poder, significar a linhagem, significar a modernidade de um Egito em busca de seu próprio reflexo no espelho do Ocidente. Seu pai, o sultão Fuad I, era um homem cuja vontade não admitia réplicas. Logo rei do Egito e do Sudão, ele administrava seus filhos como administrava suas províncias, com uma frieza administrativa. Sua mãe, a rainha Nazli, era o contraponto trágico dessa autoridade. Uma mulher de refinamento extremo, presa em uma prisão de mármore, que projetava em sua progenie uma educação de elite como quem forja uma armadura para um combate perdido de antemão. O palácio de Ras el-Tin não era uma simples residência. Era um universo fechado de veludo carmesim, folhas de ouro e mármore de Carrara. Cada corredor era um labirinto de segredos onde os criados deslizavam como sombras. Fawzia cresceu nessa opulência sufocante, cercada por governantas que lhe ensinaram que suas costas deveriam permanecer eretas, mesmo que seu coração estivesse partido. Sua beleza, desde cedo, era um escândalo de perfeição. Seus olhos de um azul profundo, uma singularidade genética fascinante no coração do Oriente Médio, pareciam ter roubado sua cor do céu do Mediterrâneo. Ela era uma boneca de porcelana europeia habitada por uma alma milenar. As damas da corte, entre uma xícara de chá e outra, murmuravam que tal perfeição só poderia atrair o mal-olhado. Elas não estavam erradas. A beleza de Fawzia não era um dom, era sua condenação. A infância da princesa foi uma sucessão de lições de piano, aquarelas e versos de poesia recitados sob os lustres de cristal. Mas por trás do decoro, a dinastia de Muhammad Ali jogava uma partida de xadrez geopolítico na qual Fawzia era a peça mais preciosa. Nesta linhagem de soberanos modernizadores, o indivíduo não existia. Apenas a aliança importava. Seus irmãos e irmãs não eram companheiros de brincadeira, mas peões no tabuleiro do poder. Entre eles, Farouk, o irmão mais velho, aquele que um dia teria o destino de Fawzia em suas mãos de monarca caprichoso. O Palácio de Abdin, no Cairo, tornou-se o segundo palco deles. 500 quartos, 500 caixões de luxo. Os tapetes persas amorteciam os ruídos da realidade, enquanto diplomatas e ministros conspiravam entre fumaças de tabaco caro. Ali, Fawzia aprendeu a poliglossia do silêncio. Ela dominava o árabe com a fluidez de sua terra, o francês com o sotaque cortante da nobreza parisiense e o inglês com a precisão rígida de uma lady. Ela tocava piano, com os dedos roçando as teclas como se temesse acordar os fantasmas do palácio. Pintava flores que jamais murchavam, enquanto lá fora, o mundo mudava. Ela sonhava com a liberdade, um conceito tão abstrato para você quanto a pobreza o seria para ela. A liberdade de escolher um olhar, de escolher um caminho, de não ser apenas uma imagem. O impacto veio em 1936. O sultão Fuad partiu, levando consigo o último vestígio de proteção paterna, por mais gélida que ela fosse. O luto invadiu os palácios, mas a política não espera pelas lágrimas. Farouk, aos 16 anos, um adolescente simultaneamente arrogante e frágil, assume o trono. A coroação é uma explosão de Fausto, uma miragem de poder destinada a mascarar o fim da influência britânica. De sua varanda, vestida de preto, Fawzia observa a multidão que grita o nome de seu irmão. Ela compreende naquele instante que seu status mudou. Ela não é mais apenas uma princesa. Ela é o trunfo supremo do novo rei. Os rumores sobre sua beleza cruzam as fronteiras como um rastro de pólvora. A pérola do Nilo. A Vênus do Oriente. Os jornais de Paris e Londres disputam seus retratos. Os pretendentes se amontoam às portas do Cairo. Príncipes sauditas, cheques banhados em petróleo, aristocratas europeus em busca de prestígio.
Mas Fawzia se sente como um objeto de arte em uma vitrine, estimada, pesada, mas jamais ouvida. Sua mãe, Nazli, tenta lhe vender um destino glorioso, falando-lhe de diamantes e tronos. Mentiras da corte. Seu casamento não seria uma questão de coração, mas uma cláusula em um tratado comercial ou militar. Ela era a moeda de troca entre impérios. A 2.000 quilômetros dali, nas montanhas austeras da Pérsia, outro destino era forjado. Mohammad Reza Pahlavi, filho do Shah do Irã, retornava de seus estudos na Suíça. Ele era o herdeiro de uma dinastia nova, brutal, que buscava desesperadamente por legitimidade. Seu pai, Reza Shah, um antigo militar de punho de ferro, queria ancorar sua linhagem na história. Para ele, o Egito era o Graal. Aliar-se aos descendentes de Muhammad Ali significava comprar séculos de nobreza para uma dinastia de soldados. O plano tinha uma frieza cirúrgica: unir as duas civilizações mais antigas do mundo para conter a influência das potências coloniais e estabilizar a região. Mas para Mohammad Reza, o futuro Shah, tratava-se também de desposar um mito. Em 1937, os primeiros diplomatas iranianos chegam ao Cairo. As discussões não giram em torno dos gostos da noiva ou das aspirações do futuro esposo. Fala-se de dotes, de protocolos e de zonas de influência. Quando a notícia chega aos aposentos de Fawzia, o silêncio se torna mais pesado do que o habitual. Sua mãe lhe mostra uma foto do príncipe iraniano, um jovem de olhar esquivo, cuja timidez mal esconde a sombra esmagadora de seu pai. Exaltam para ela as joias da coroa iraniana, os palácios de Teherã, o poder de um império em plena mutação. Fawzia escuta, mas seu olhar permanece fixo no Nilo. Ela sabe que em breve verá esse rio apenas em suas memórias. O acordo está selado. O rei Farouk entregou sua irmã. Em troca, uma aliança, prestígio e a certeza de colocar o Egito no centro do mundo muçulmano. Antes de descobrir o horror que se escondia por trás desses sorrisos de fachada e das paredes geladas dos palácios persas, junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta tragédia real, pois o que Fawzia ainda ignorava é que o luxo de Teherã seria muito mais frio que os mármores de Alexandria e que seu idílio de fachada estava prestes a se tornar um protocolo de tortura psicológica. A audiência privada com o rei Farouk não teve nada de um intercâmbio fraternal. Foi uma sentença pronunciada entre eflúvios de tabaco caro e couro envelhecido. Com apenas 20 anos, seu irmão já ostentava a máscara de chumbo da soberania. Ele não olhava para Fawzia como uma irmã, mas como um ativo estratégico, uma linha de crédito diplomática que ele se preparava para descontar. Suas palavras, pesadas em balança de precisão, falavam de equilíbrio regional e da necessidade imperiosa de forjar um eixo Cairo-Teherã. Fawzia escutava, com as mãos unidas em uma rigidez de estátua, compreendendo que, naquela sala, o amor era uma fraqueza e o desejo pessoal, uma traição. Ela não era mais uma mulher. Era uma ponte lançada sobre 2.000 quilômetros de deserto. Um sacrifício necessário no altar de uma ambição que ela não compartilhava. Seu silêncio não era submissão. Era a anestesia de uma alma que percebe que seu destino lhe foi roubado antes mesmo de começar. Durante meses, as chancelarias agitaram-se em um balé burocrático de uma frieza revoltante. Não era a organização de uma união, mas a redação de um contrato de importação e exportação de sangue real. Os diplomatas egípcios, desdenhosos da suposta rusticidade dos iranianos, exigiam cláusulas de proteção como se estivessem enviando Fawzia para o exílio entre bárbaros. Reclamavam garantias sobre seu padrão de vida, sobre a liberdade de sua fé e sobre a manutenção de uma guarda pessoal egípcia, temendo que a pérola do Nilo murchasse na austeridade persa. Do outro lado, a corte de Teherã impunha suas próprias condições, desenhando os contornos de uma imperatriz que deveria esquecer suas raízes para se tornar o receptáculo de uma nova dinastia. Cada parágrafo desse contrato matrimonial era mais uma pedra adicionada ao muro que logo separaria Fawzia de tudo o que ela amava. O aprendizado de sua futura prisão começou pela língua. Um preceptor iraniano foi introduzido na intimidade do palácio para lhe ensinar o farsi. Para Fawzia, acostumada com a musicalidade do francês e a poesia do árabe, aqueles sons guturais e aquelas estruturas gramaticais complexas soavam como ferrolhos sendo girados. Ela estudava a história da Pérsia, um império de guerreiros e conquistadores que lhe parecia radicalmente estranho à sofisticação cosmopolita de Alexandria. Aprendia que, lá,
As mulheres viviam sob uma etiqueta mais feroz, em uma corte onde o menor passo em falso poderia se transformar em um escândalo de Estado. Cada lição era um lembrete brutal. Ela se tornaria a estrangeira, a intrusa magnífica em uma terra de segredos. Mohammad Reza Pahlavi, por sua vez, não era menos prisioneiro do sistema. Criado à sombra de um pai cuja brutalidade era o único método de governo, o jovem príncipe herdeiro era uma mistura de insegurança e dever. Quando lhe mostraram as fotografias de Fawzia, ele foi arrebatado por uma beleza que parecia irreal, quase divina. Mas essa admiração rapidamente se transformou em uma angústia paralisante. Como aquele homem tímido, cuja educação suíça não havia apagado os complexos, poderia satisfazer uma mulher que era o ícone da elegância mundial? Ele nunca a ouvira falar, nunca cruzara seu olhar. Em 1938, a máquina de propaganda egípcia acelerou a todo vapor. O Cairo foi transformado em um cenário de cinema colossal, uma encenação faraônica cujo custo poderia ter alimentado províncias inteiras. Flores foram trazidas da Holanda em carregamentos imensos. Encomendaram-se sedas de Paris que os dedos de costureiras exaustas bordavam dia e noite. O Palácio de Abdem tornou-se o epicentro da atenção mundial. A imprensa internacional, da Vogue ao New York Times, enviou seus melhores repórteres para cobrir o que chamavam de o casamento do século. Mas, por trás das fachadas repintadas e dos banquetes para milhares de convidados, ninguém se perguntava se o coração da princesa batia de alegria ou de terror. Ela era o produto principal de uma feira internacional da realeza. Antes de ver esse esplendor se transformar em um pesadelo de gelo, junte-se à nossa comunidade para não perder a continuação deste relato proibido, pois o príncipe herdeiro se aproximava e, com ele, o início de uma tragédia que nem os diamantes mais puros poderiam mascarar. A chegada de Mohammad Reza, em março de 1938, foi um espetáculo de poder militar. O trem real que entrava na estação do Cairo cuspia uma fumaça negra, símbolo de uma modernidade forçada. O príncipe desembarcou, montado em um uniforme coberto de medalhas que pareciam pesadas demais para seus ombros de 19 anos. Ele era o emissário de um pai que lhe ordenara conquistar o Egito apenas com sua presença. O primeiro face-a-face, orquestrado com precisão cirúrgica nos salões de Abdin, foi um choque térmico. Fawzia surgiu, envolta em uma seda marfim que acentuava a palidez de sua pele e o abismo azul de seus olhos. Ela passara horas nas mãos de cabeleireiros para parecer uma quimera de Hollywood. Mas, sob a maquiagem perfeita, suas mãos tremiam com um frio que só o desespero provoca. Quando ele pôs os olhos nela, o príncipe sentiu o ar rarear. As fotografias eram um insulto à realidade daquela mulher. Ela não era apenas bela, emanava uma melancolia tão profunda que chegava a ser intimidadora. Seus olhares se cruzaram em meio a uma multidão de cortesãos que retinham o fôlego, buscando o menor sinal de cumplicidade. Mas houve apenas um silêncio polido, uma troca de gentilezas decoradas. Naquele exato instante, sob lustres de cristal que custavam uma fortuna, duas solidões acabavam de colidir. Eles eram os dois seres mais observados do planeta, e, no entanto, jamais estiveram tão desesperadamente sós. Ele avançou em direção a ela, cada passo medido como uma marcha para um cadafalso dourado. Mohammad Reza Pahlavi, 19 anos, e o peso de um império oscilante sobre os ombros, atravessou o imenso salão de recepção sob o olhar de 1000 pares de olhos ávidos. Ele executou uma reverência milimétrica, uma obra-prima de geometria diplomática, nem tão servil, nem tão distante. Quando segurou a mão enluvada de Fawzia para nela depositar um beijo de protocolo, o tempo congelou. Esses 2 segundos de silêncio pesaram mais do que séculos. No olhar do herdeiro persa, Fawzia leu um terror mal disfarçado sob a segurança de seu uniforme. No olhar azul da princesa, Mohammad Reza não viu nada. Uma ausência total, um espelho falso. Ela era uma aparição. Uma quimera de carne e pérolas que parecia não pertencer a nenhum mundo conhecido. Eles trocaram suas primeiras palavras em francês. A língua de Molière servia aqui como uma muralha, uma zona neutra para 2 estrangeiros incapazes de falar com o coração. O príncipe balbuciou elogios sobre o esplendor do Cairo e a hospitalidade lendária dos descendentes de Muhammad Ali. Fawzia respondeu com uma graça mecânica, recitando frases decoradas como quem recita uma sentença. Tudo não passava de um cenário de teatro. Os diplomatas,
Esses arquitetos da hipocrisia trocavam acenos de cabeça satisfeitos. As famílias reais deleitavam-se com esse espetáculo de pura forma. Mas por trás do brilho dos sorrisos de fachada, a coragem humana era inexistente. Não havia faísca, nenhum estremecimento. Apenas 2 vítimas de sangue azul presas em um roteiro do qual eram apenas figurantes de luxo. Os dias seguintes foram um suplício de etiquetas. Sob a vigilância constante de um exército de acompanhantes e cortesãos, os futuros esposos caminharam pelos jardins de Abdeen, mantendo entre si a distância exata prescrita pelo protocolo, foram levados à ópera, sentados em camarotes separados, mas expostos como espécimes de exposição ao público egípcio. Jantaram em banquetes intermináveis, onde cada tentativa de conversa íntima era interrompida por um brinde oficial ou um discurso patriótico. Mohammad Reza tentava ser o homem que a situação exigia, mas sua timidez doentia o traía a cada gesto. Quanto a Fawzia, ela permanecia emparedada em uma fortaleza de gelo. Ela compreendera que, para sobreviver àquela mascarada, precisava deixar de sentir. Seu coração tornara-se um território proibido, inclusive para ela mesma. Em 15 de março de 1938, o delírio atingiu seu paroxismo. O Cairo não celebrava um casamento. Celebrava uma ilusão de poder. A cidade inteira foi fantasiada como um palco de triunfo. Guirlandas de flores importadas às toneladas, arcos do triunfo colossais e retratos gigantes dos noivos pairando sobre as multidões. O governo, em um gesto de caridade calculada, distribuiu montanhas de comida aos necessitados para garantir que até a miséria aclamasse a princesa que não sorria mais. Ninguém queria ver os olhos apagados da noiva durante os ensaios exaustivos. A pérola do Nilo precisava brilhar, mesmo que morresse de frio por dentro. Seu vestido era uma proeza de crueldade estética. Concebido pelas mãos mais experientes da alta costura parisiense, era um jugo de cetim de seda marfim que aprisionava seu corpo franzino. O corpete, apertado até o sufocamento, acentuava sua silhueta, enquanto a saia se abria em uma cauda de 5 metros de comprimento, uma cauda de pavão real que parecia querer prender ponto lá ao chão. Seu véu de renda de Bruxelas, de uma fineza diabólica, flutuava sobre seus cabelos escuros como uma névoa de cemitério. Mas foram as joias que selaram seu destino. Um colar de diamantes e esmeraldas que pertencera à sua avó, pérolas grandes como azeitonas e uma tiara de ouro branco cujos reflexos estelares feriam o olhar. Ela carregava sobre si o tesouro de uma nação, e o peso daquelas pedras a lembrava, a cada segundo, que ela havia sido vendida. A cerimônia no Palácio de Abdeen foi um assalto de luxo. 1000 convidados embaixadores de 30 nações, monarcas e aristocratas apinhavam-se para assistir à assinatura do contrato. Fawzia entrou de braço dado com o rei Farouk. Seu irmão, fardado em seu uniforme de gala, desfilava como um mercador orgulhoso de sua carga. Os convidados levantaram-se em um sussurro de sedas e sabres. Fawzia avançava em direção ao altar, com o rosto congelado naquela máscara de perfeição que ela havia polido diante de seus espelhos de Hazeltine. Sob seu buquê de orquídeas brancas, suas mãos tremiam com tal intensidade que ela temia ver as flores murcharem instantaneamente. No fim do corredor, Mohammad Reza a esperava, impecável em seu uniforme branco, cercado pelos dignitários persas que o observavam como um investimento. Ele tentou infundir ali um lampejo de esperança, uma promessa de doçura. Ela não lhe devolveu nada além de uma cortesia de mármore. Os ímãs recitaram os versos do Alcorão, as penas de ouro rangeram sobre o pergaminho e os selos de cera vermelha vieram selar definitivamente o capítulo de sua liberdade. Diante das lentes do mundo inteiro, a princesa do Egito acabava de se tornar propriedade do Irã. O banquete que se seguiu foi um delírio de ostentação. 50 pratos se sucederam, preparados por chefes vindos de Paris, Istambul e Damasco. O champanhe francês corria livremente uma provocação líquida no coração de uma corte muçulmana, enquanto montanhas de frutas exóticas desabavam sob o próprio peso sobre toalhas bordadas a ouro. Dançou-se até o amanhecer ao som de orquestras vindas da Europa. E os fogos de artifício rasgaram o céu do Cairo em um estrondo de cores que mascarava o silêncio da noiva. Pois a lua de mel não foi uma fuga, mas o início de um comboio de prisioneira. Acompanhada por uma comitiva de 50 pessoas, entre criados e espiões disfarçados de damas de companhia, Fawzia deixava sua terra natal. Ela observava as costas do Egito desaparecerem no horizonte, sabendo no mais profundo de suas entranhas que aquela não era uma viagem rumo a um trono,
mas uma descida lenta para um inferno de solidão onde nem mesmo sua beleza lendária poderia mais salvá-la. A turnê europeia que se seguiu não foi uma lua de mel, mas uma exibição de troféu em escala continental. Paris, Londres, Roma. A cada saída da limusine, diante de cada casa de ópera, o mundo retinha o fôlego. Os flashes dos fotógrafos estalavam como rajadas de metralhadora, capturando aquele rosto que parecia ter sido esculpido pelos deuses para humilhar os meros mortais. Chamavam-na de a princesa mais bela do mundo, e por uma vez a imprensa não mentia. Envolta nas sedas mais finas dos costureiros parisienses, ela encarnava este paradoxo insuportável. A sofisticação absoluta do Ocidente casada com o mistério impenetrável do Oriente. Mas, por trás dessa máscara de papel acetinado, a tragédia era encenada a portas fechadas. Mohammad Reza, em uma tentativa desesperada e quase patética de quebrar o gelo, inundava-a de presentes. Em cada cidade, ele comprava o silêncio dela com rios de diamantes e adornos que poderiam ter resgatado províncias inteiras. Multiplicava os elogios, extasiando-se com a curva de seu ombro ou o brilho de seu olhar. Aceitava as joias com a polidez de uma morta. Quando as portas de suas suítes reais se fechavam, ela se submetia aos seus deveres com uma resignação glacial. Não havia gritos, não havia lágrimas, apenas o silêncio ensurdecedor de uma mulher que se ausenta de seu próprio corpo. O príncipe herdeiro buscava uma alma, mas havia se casado apenas com uma estátua. A viagem rumo a Teherã marcou o fim da ilusão. Enquanto o trem real se infiltrava pelas terras persas, Fawzia olhava pela janela as montanhas de Albor se erguerem como os muros de uma fortaleza medieval. Aquele não era seu país. Jamais seria seu país. As cúpulas azuis das mesquitas e os minaretes revestidos de cerâmica não lhe diziam nada. A multidão que gritava seu nome nas plataformas das estações não passava para ela, de uma massa de estrangeiros falando uma língua que agredia seus ouvidos. Ela era o animal exótico, a peça de coleção importada para devolver o brilho a uma coroa ainda nova demais. A recepção na corte foi um banho de água fria. Reza Shah, o velho leão militar que tomara o poder pela força, não se preocupou com sutilezas. Durante a primeira audiência deles, seus olhos de aço escanearam a princesa como quem inspeciona um novo recruta. Sua decepção foi imediata e palpável. Ele falou com ela em farsi, um fluxo de palavras duras das quais ela não compreendeu uma única sílaba. Quando ele precisou recorrer a um intérprete, o desprezo instalou-se em seu rosto marcado pelo tempo. Para aquele ditador que erguera um império na ponta do sabre, uma imperatriz que não dominava a língua do leão não passava de um investimento defeituoso. A imperatriz-mãe, Tajol Moluk, não foi mais terna. Ela recebeu Fawzia com uma cortesia tão cortante que mais parecia uma declaração de guerra. Para as damas da nobreza iraniana, a egípcia não passava de uma intrusa, uma rival de quem era preciso observar o menor passo em falso. Espiavam seu modo de andar, analisavam seus trajes ocidentais demais, julgavam seu apetite diante de pratos excessivamente carregados de açafrão e romã. O palácio de Golestan, apesar de seus espelhos e jardins de rosas, tornou-se sua cela. O clima de Teherã, com seus invernos de chumbo e suas neves asfixiantes, terminou de quebrar o que restava de sua vitalidade mediterrânea. Cada manhã era um calvário de protocolo. Fawzia acordava em lençóis de seda que não tinham o cheiro do Nilo. Vestia-se para agradar a uma corte que a detestava em segredo. Sorria para ministros cujos nomes ignorava. Seu único refúgio, seu único fôlego, era seu séquito egípcio. No segredo de seus aposentos, longe dos ouvidos indiscretos do chá, ela podia enfim falar árabe, rir de memórias que se desbotavam e chorar por aquela liberdade que trocara por um título de glória. Mohammad Reza, por sua vez, permanecia um marido atencioso, mas incapaz de compreender o abismo que se cavava entre eles. Ele lhe mostrava os bazares, as montanhas, os tesouros da coroa, mas nunca lhe perguntava como ela se sentia. Não se pede a opinião de uma rainha. Espera-se que ela reine. Ou melhor, espera-se que ela dê cria, pois a pressão tornou-se rapidamente insuportável. Em Teherã, o corpo de Fawzia não pertencia mais à princesa. O velho Shah exigia uma prova de virilidade de seu filho e uma prova de fertilidade de sua nora. Nos corredores do palácio, os murmúrios tornaram-se rumores venenosos. Falava-se de esterilidade, sugeriam-se remédios ancestrais, faziam-se desfilar médicos como se estivessem examinando uma égua premiada. Cada mês que passava sem novidades,
era vivido como uma afronta à nação. No outono de 1939, enquanto o mundo se incendiava sob os canhões da Segunda Guerra Mundial, o Palácio de Teherã conheceu seu próprio sismo. Fauzia estava grávida. Salvas de artilharia ecoaram por toda a capital, não pela guerra, mas para anunciar que a egípcia havia finalmente cumprido seu contrato. Mas no silêncio de seu quarto, a futura mãe não sentia nenhuma alegria triunfante. Ela sabia que, se a criança não fosse um menino, seu calvário apenas dobraria de intensidade. A vida de um império repousava agora entre seus quadris. E o preço do fracasso seria mais pesado do que todas as coroas do mundo. Nas ruas de Teherã, o açúcar corria livremente. Doces eram distribuídos de graça nas praças públicas, uma generosidade calculada para gravar na mente do povo que a linhagem dos Pahlavi estava prestes a se ancorar na eternidade. Reza Shah, aquele colosso de ferro que nunca sorria, deixou transparecer uma fresta de humanidade em seu rosto de predador. Beijou o filho com o orgulho de um patriarca. Mohammad Reza estava inebriado. Acreditava sinceramente que aquela criança, aquele pequeno ser ainda invisível, seria o cimento de seu casal, a faísca que faria enfim derreter o coração de gelo de sua esposa. Mas, no segredo de seus aposentos, Fauzia pousava uma mão trêmula sobre o ventre ainda plano. Ela já amava aquela vida que batia dentro dela, mas compreendia com uma lucidez aterradora que aquele bebê não era fruto do amor. Era um elo de sua corrente, mais um ferrolho na porta de sua gaiola dourada. A gravidez não foi um estado de graça, mas um processo de estado tratado com uma paranoia clínica. Os melhores médicos da Europa e do Irã foram convocados ao pé da cama da princesa como se estivessem monitorando o reator de uma nação. Sua comida era pesada, seus passos eram contados, seus menores suspiros eram registrados em relatórios oficiais. Fauzia tornou-se uma cativa de luxo em seus próprios aposentos. Proibiram-lhe qualquer esforço, qualquer emoção forte, qualquer coisa que pudesse comprometer a carga preciosa que ela transportava. Ela passava os dias deitada em divãs de seda, fugindo da realidade através de romances franceses, bordando pequenos vestidos com uma paciência de reclusa. Mohammad Reza a visitava todos os dias, sobrecarregando-a com perguntas sobre sua saúde, mas ele não percebia que estava falando com uma estátua. Ele adorava um ídolo inacessível quando deveria estar socorrendo uma mulher que se afogava. Em 27 de outubro de 1940, a tensão acumulada durante 9 meses explodiu. Os corredores do palácio ecoavam o som de botas e os sussurros dos dignitários. O velho Shah andava de um lado para o outro, com seu olhar de águia fixo na porta dos aposentos privados. Após horas de trabalho de parto, os médicos saíram. Seus rostos eram máscaras de terror. O chefe da equipe médica aproximou-se e pronunciou a sentença. A criança estava em perfeita saúde, a mãe também, mas era uma menina. O silêncio que se abateu sobre o palácio foi mais pesado que o mármore das colunas. Mohammad Reza tentou balbuciar palavras de conforto, afirmando que a saúde de sua esposa era sua única prioridade. Mentira. Reza Shah nem sequer se deu ao trabalho de olhar para o filho. Não pediu para ver a neta. Deu meia volta e abandonou o palácio, deixando para trás o cadáver de suas esperanças dinásticas. Batizaram a criança de Shahnaz, o orgulho do rei, um nome que ressoava como uma ironia cruel. Fauzia apertou a filha contra si e, pela primeira vez no Irã, sentiu algo real. Não era uma joia oferecida por um marido desajeitado, nem um título vazio. Era um ser de carne que dependia dela. Ela lhe sussurrou promessas em árabe, a língua de sua alma, jurando que a protegeria do destino das princesas, que jamais a venderia por um império. Mas do lado de fora do quarto, o veneno já começava a escorrer. Os cortesãos, essas hienas da etiqueta, murmuravam que a egípcia era falha. Acusavam-na de não saber produzir machos. O casamento transformou-se em um protocolo de reprodução desesperado. Mohammad Reza continuava suas visitas noturnas, mas a ternura dera lugar a uma urgência mecânica. Era preciso um herdeiro. Rápido. A pressão do chá tornara-se uma tortura cotidiana. Fauzia submetia-se com uma resignação que beirava a catatonia. No entanto, a maternidade lhe dera uma espinha dorsal de aço. Ela não buscava mais agradar a uma dinastia que não era a sua. Não buscava mais se integrar àquela corte que a desprezava. Vivia apenas para Shahnaz e para sua própria sobrevivência psicológica. Enquanto a princesa afundava em uma solidão invernal, o mundo ao seu redor transformava-se em uma fogueira. A Segunda Guerra Mundial estourara.
O Irã, com suas veias pulsando petróleo, tornara-se a presa dos impérios. Reza Shah, com sua fascinação imprudente pela Alemanha nazista, jogava um jogo perigoso com os britânicos e os soviéticos. No Cairo, o rei Farouk também perdia o chão sob a pressão de Londres. A aliança egípcio-iraniana, outrora celebrada como o casamento do século, não passava de uma relíquia empoeirada em um tabuleiro que estava prestes a voar pelos ares. Em agosto de 1941, a lâmina caiu. As tropas britânicas e soviéticas invadiram o Irã pelo norte e pelo sul. A operação foi de uma brutalidade cirúrgica. Em poucos dias, o exército de Reza Shah, que ele acreditava ser invencível, desmoronou como um castelo de cartas. O velho leão foi forçado à abdicação, enviado para o exílio como um pária em uma ilha distante. Mohammad Reza viu-se subitamente no trono um rei de 22 anos à frente de um país ocupado, com uma esposa que não o amava e um exército estrangeiro em seus jardins. Era o momento em que Fawzia poderia ter desmoronado. Mas era, na verdade, o momento em que ela finalmente decidiria seu próprio destino. O exército imperial, ontem ainda tão arrogante em suas botas de couro polido, evaporou-se como uma miragem no deserto de Lute. Em apenas alguns dias, o estrondo das esteiras soviéticas ao norte e o passo pesado dos batalhões britânicos ao sul despedaçaram o silêncio dos planaltos persas. Teherã não era mais uma capital, era uma presa. No centro deste naufrágio, Reza Shah, o colosso de ferro que passara 20 anos quebrando vontades para modernizar seu império, a golpes de coronha viu-se subitamente nu diante da história. Os ocupantes não queriam mais aquele velho de simpatias alemãs escancaradas. Exigiam um apagamento total. Em uma atmosfera de fim de reinado, úmida de humilhação e traição, o velho leão assinou sua abdicação com a mão trêmula antes de ser jogado em um navio rumo à África do Sul. Ele morreria ali alguns anos depois, devorado pela amargura, longe da terra que amara com uma brutalidade sem nome. O cetro mudava de mãos, mas já estava quebrado. Aos 22 anos, Mohammad Reza Pahlavi subia ao trono do pavão. Mas aquilo não era uma coroação, era uma intervenção. Fawzia, sem jamais ter buscado isso, tornou-se a imperatriz de um país em agonia, a Shahbanu de um cenário de teatro cujos fios eram puxados de Londres e Moscou. O título soava oco, como um golpe desferido contra um caixão de ébano. Seu marido, o novo Shah, era apenas um fantoche franzino, um soberano de papel que tentava desesperadamente projetar uma autoridade que seus mestres estrangeiros lhe negavam a cada manhã. Ela via as feições dele cederem, o olhar nublar-se sob o peso de uma pressão que o envelhecia prematuramente. Ela sentia por ele uma piedade sincera, a compaixão que se dedica a um condenado, mas jamais, em tempo algum, essa emoção tornou-se amor. O leito real transformara-se no campo de batalha de uma indiferença polida. A ocupação militar ergueu muros invisíveis entre Fawzia e seu passado. As comunicações com o Egito, sua única fonte de oxigênio, tornaram-se erráticas, filtradas, por vezes inexistentes. As cartas da rainha Nasli ou do rei Farouk levavam meses para atravessar as zonas de guerra, chegando muitas vezes amassadas, como relíquias de um mundo já extinto. No isolamento glacial de Teherã, uma ideia venenosa começou a germinar na mente da imperatriz. Uma ideia que alguns anos antes teria sido um blasfêmio, mas que agora se tornava sua única razão para resistir. A fuga. A guerra transformou Teherã em uma caserna a céu aberto. Soldados britânicos patrulhavam os bairros nobres do norte, enquanto os soviéticos guardavam zelosamente as veias de petróleo do país. Lá fora, a inflação galopava, castigando os estômagos da classe média. Dentro dos palácios, o ouro e o cristal ainda brilhavam, mas era o brilho de uma podridão camuflada. Tudo parecia frágil, prestes a romper-se ao menor sopro. Mohammad Reza, esmagado por seu papel de rei subordinado, logo buscou refúgio em outros lugares. Os rumores da corte, sempre prontos para dilacerar reputações, murmuravam que ele encontrava consolo nos braços de outras mulheres, longe do olhar safira de sua esposa. Fawzia não sentia ciúmes. Pelo contrário, cada noite em que ele não cruzava o limiar de seu quarto era uma bênção, um alento em seu cativeiro. Antes de descobrir como a pérola do Nilo orquestraria a maior traição real da época para salvar sua alma, junte-se ao nosso círculo para não perder nada desta queda espetacular, pois o palácio não passava de uma prisão para a qual ela já preparava as chaves. Sua única verdade,
Seu único porto seguro chamava-se Shahnaz. A pequena princesa crescia naquela atmosfera de enxofre e conspirações, protegida pelo amor feroz de sua mãe. Fauzia exigia que suas damas de companhia egípcias falassem com ela em árabe, que lhe contassem as lendas do Nilo, que lhe cantassem as canções de Alexandria. Era sua rebelião silenciosa. Ela inoculava na filha o veneno da nostalgia egípcia para garantir que, mesmo no coração da Pérsia, seu coração permanecesse voltado para o sol de sua infância. Ela a ensinava a ser uma estrangeira em seu próprio reino, tal como ela mesma o era. As raras cartas que chegavam do Cairo eram golpes de punhal. Seu irmão Farouk acabara de se casar com a sublime Farida. Eles tinham filhos. Os palácios egípcios ressoavam com festas galantes, risos e um luxo impertinente, ignorando soberbamente as privações da guerra. O Egito de Fauzia continuava a dançar sobre um vulcão, enquanto ela congelava em uma corte persa petrificada pelo medo e pelo protocolo. Esse contraste tornou-se insuportável. Ela não queria mais ser uma ícone de papel acetinado em um império ocupado. Não queria mais ser a esposa de um homem que ela observava com a frieza de uma patologista. A imperatriz olhou-se uma última vez no espelho de prata. Viu ali uma mulher cuja beleza permanecia intacta, mas cujo olhar era o de uma exilada que já se lançou ao mar. Ela compreendeu que seu sacrifício de nada servira, que a aliança entre os dois tronos era uma quimera sangrenta. Era hora de quebrar o espelho. Era hora de voltar a ser a filha do Egito. Nem que para isso tivesse que desencadear um escândalo que faria estremecer todo o Oriente. Pois para Fauzia a liberdade não tinha mais preço. E o trono do pavão não passava de um assento vazio em um salão de baile abandonado. Cada palavra que descrevia o Egito nas cartas de sua mãe era uma punhalada coberta de mel. Fauzia lia e seu corpo inteiro gritava pela ausência de sua terra. Ela quase podia sentir a maresia selvagem do Mediterrâneo fustigando seu rosto. O gosto temperado da culinária do Cairo, preparada com a precisão que só o sangue reconhece. Ouvia a melodia do árabe egípcio, esse dialeto que dança, tão distante da aspereza monótona do farsi imperial. Tudo o que ela considerara natural, até o ar que respirava em Alexandria, tornara-se um paraíso confiscado. Ela temia, com um terror surdo, morrer ali, asfixiada sob os tapetes persas. Em 1943, seu corpo parou de mentir. Fauzia desmoronou. Os médicos da corte, agitando-se como corvos ao redor de seu leito de seda, diagnosticaram uma anemia severa e um esgotamento nervoso. Era o diagnóstico polido para uma alma que se esvaía em sangue. Ela permaneceu semanas prostrada, incapaz de erguer as pálpebras carregadas de lassidão. O chá, sinceramente alarmado, mandou vir os maiores especialistas, ordenando cuidados que custavam fortunas em divisas estrangeiras. Mas Fauzia sabia que a ciência nada pode contra o fastio da vida. Sua doença era uma revolta orgânica. Ela vomitava Teherã, rejeitava a coroa, morria por não ser nada além de uma imagem. Durante as noites de febre, o protocolo voava em estilhaços. Ela chamava por sua mãe em árabe, perdida em delírios, onde corria pelos jardins de Ras el-Tin. A cada despertar na penumbra dourada do palácio iraniano, levava longos segundos para compreender onde estava. Esses segundos de esquecimento eram seu único luxo. O resto era apenas dor. Ela emergiu desse túnel mais fina que um sopro, com a pele de uma palidez espectral, mas com uma vontade de aço temperada no desespero. Tinha 23 anos. No espelho, via 100. Já havia pago sua dívida. 5 anos de sua juventude oferecidos à geopolítica, uma herdeira entregue à dinastia. De agora em diante, não queria mais ser uma moeda de troca. Queria voltar a ser Fauzia. Começou a tecer sua própria fuga, um plano suicida para uma imperatriz. Como abandonar um trono sem desencadear uma guerra? O mundo mudou de pele em 1945. A guerra terminava, deixando o Irã exangue, retalhado por influências estrangeiras. As tropas aliadas retiravam-se. Mas o caos político estava apenas começando. Mohammad Reza, o rei frágil, equilibrava-se entre facções prontas para degolá-lo. Comunistas, nacionalistas e religiosos disputavam os restos do império. No meio desse cismo, o casamento real não passava de uma carcaça vazia. Um segredo de polichinelo que os diplomatas fingiam ignorar para não ofender o monarca. Fauzia iniciou seu cerco psicológico. Reclamava viagens ao Egito por razões de saúde. Argumentava que Shahnaz precisava conhecer seu sangue materno,
Invocava seus deveres como princesa do Nilo. O Shah recusava tudo. Cada pedido era mais uma fissura em sua própria autoridade. Ele alegava a instabilidade do país, o risco político, a imagem da monarquia, mas a verdade era mais mesquinha. Ele sabia que se ela cruzasse a fronteira, jamais voltaria. Ele mantinha sua esposa como se guarda um refém de prestígio. O ponto de ruptura foi atingido durante um banquete oficial em 1945. O salão estava saturado de embaixadores e nobres iranianos, todos adornados com medalhas e sedas. Fawzia e Mohammad Reza sentavam-se nas duas extremidades da mesa de honra, com um abismo de cristal e prataria entre eles. No meio da refeição, o Shah, em uma tentativa patética de afirmar seu controle, anunciou uma grande turnê oficial pelas províncias do sul. Quando um embaixador perguntou se a imperatriz faria parte da viagem, Mohammad Reza respondeu com um sim cortante, sem sequer dirigir-lhe o olhar. Ele acabara de cometer o erro derradeiro. Tratara-a como um móvel, um acessório de sua própria parada. Fawzia ergueu os olhos. Seu olhar azul não continha mais melancolia, apenas um gelo absoluto, capaz de congelar o sangue de um imperador. Naquele instante, no silêncio daquele banquete milimétrico, ela não planejava mais sua partida. Já a executava em sua mente. O divórcio não era mais uma possibilidade, era uma sentença já proferida. Ela não lhe deixaria nada, nem sua beleza, nem seu prestígio, nem seu futuro. Após o jantar, as máscaras de porcelana se estilhaçaram na intimidade sufocante dos aposentos imperiais. Pela primeira vez, a Vênus do Oriente parou de recitar seu texto. Diante de Mohammad Reza, ela não era mais a ícone muda da dinastia Pahlavi, mas uma mulher cuja paciência havia sido consumida pelo inverno de Teherã. Ela lhe comunicou, com uma voz cuja frieza rivalizava com os picos de Alborz, que não participaria de nenhuma parada provincial. Não seria mais a joia exposta para mascarar o vazio de um poder vacilante. Ela jogou em seu rosto a verdade que todo o palácio murmurava. O casamento deles era um cadáver que a etiqueta tentava desesperadamente manter de pé. Ela havia pago sua dívida. Entregara uma herdeira. Agora, exigia recuperar sua alma. Ela queria o Egito. O Shah, desamparado por essa insurreição doméstica, tentou comprar seu silêncio. Ofereceu-lhe novas liberdades, adornos mais pesados, orçamentos ilimitados. Invocou Shahnaz, aquela criança de 5 anos cujo destino corria o risco de ser despedaçado por um divórcio real. Falou de dever, de aliança, da fragilidade de seu trono. Mas não se compra uma mulher que já fez o luto de sua própria vida. Fawzia permaneceu de mármore. Para ela, o ouro da Pérsia não possuía mais o brilho do sol do Nilo. Ela não pedia uma concessão. Ela exigia a libertação. Na penumbra das chancelarias, a máquina diplomática acelerou. Telegramas criptografados passaram sob as portas do palácio de Abdein. O rei Farouk, pressionado entre seu afeto fraternal e seu orgulho de monarca, pesava cada opção. Um divórcio não era um simples rompimento familiar. Era um cisma geopolítico. Os conselheiros egípcios temiam a afronta feita ao Irã, enquanto os iranianos receavam a humilhação de um Shah incapaz de segurar sua esposa. Buscaram-se compromissos, arranjos hipócritas, residências separadas que salvassem as aparências. Mas Fawzia havia queimado suas pontes. Ela não queria um acordo, queria um divórcio total, definitivo, nem que para isso tivesse que se tornar a pária das cortes do Oriente. No início de 1946, o Shah acabou cedendo, convencido por seus conselheiros de que uma visita familiar temporária acalmaria as tensões. Oficialmente, a imperatriz partia para tratar de uma saúde debilitada e apresentar a pequena Shahnaz à sua linhagem materna. É apenas um até breve, jurava a propaganda de Teherã. Mas, no dia da partida, na pista de decolagem, o ar estava carregado de uma eletricidade fúnebre. Mohammad Reza acompanhou Fawzia até a porta da limusine com uma cortesia gélida, nenhum beijo, nenhum aperto de mãos. Shahnaz, do alto de seus 5 anos, observava aquele teatro de sombras com a gravidade precoce das crianças reais. Ela sentia que o ar já não era o mesmo. O avião que arrancou Fawzia do solo iraniano foi o veículo de seu renascimento. Enquanto os motores rugiam acima dos desertos, ela fixava o horizonte, vendo as montanhas persas desaparecerem como um pesadelo. Quando as margens do Nilo finalmente surgiram na luz dourada da manhã, as lágrimas que ela retivera por 8 anos inundaram seu rosto. 8 anos de exílio. 8 anos de silêncio. 8 anos de simulacro.
Ela voltava para casa não mais como a noiva radiante de 1938, mas como uma sobrevivente. A recepção no Cairo foi uma explosão de calor. A rainha Nasli apertou a filha contra si, como se temesse que ela evaporasse novamente. O rei Farouk, em um ímpeto de proteção quase brutal, ordenou festividades privadas para marcar o retorno da Pérola do Nilo. Shahnaz tornou-se instantaneamente a favorita da corte egípcia, mimada por tios e tias que redescobriam esse ramo de seu sangue. Nos jardins de Abdein, sob a sombra das palmeiras, Fawzia recuperava o uso de seus sentidos. Podia enfim respirar sem que o protocolo ditasse o ritmo de seus batimentos cardíacos. Mas a paz era apenas uma miragem. Em Teherã, o chá fervilhava de impaciência e humilhação. Os telegramas tornaram-se insistentes. Depois, ameaçadores. Diplomatas iranianos batiam à porta do governo egípcio, exigindo o retorno de sua soberana. Fawzia opunha a eles uma barreira de negativas categóricas. Ela alegava recaídas, curas necessárias, a delicada aclimação de sua filha. Ganhava tempo, mês após mês, esgotando a paciência de um império. Ela sabia que cada dia passado no Cairo tornava seu regresso ao Irã mais improvável. Ela não era mais uma esposa em viagem. Era uma rainha em secessão. Em 1948, após 2 anos de uma guerra fria conjugal que fascinava as gazetas mundiais, as negociações para o divórcio foram oficialmente abertas. Foi uma queda de braço de um cinismo absoluto. Mohammad Reza, ferido em sua virilidade de monarca, recusava-se a assinar. Para ele, forende se incontrúbia do mundo contulia, a diferentureza e a do lavem. O divórcio era a confissão de um fracasso pessoal diante de seu povo e diante da história. Ele não conseguia conceber que aquela mulher, a quem ele cobrira de diamantes, preferisse a liberdade ao trono do pavão. As discussões atolaram-se nos detalhes mais sórdidos. Falou-se de dotes a serem restituídos, de títulos a serem abandonados, de protocolos a serem reescritos. O chá queria uma capitulação total. Exigia que Fawzia reconhecesse seus erros, que desaparecesse da vida pública, que voltasse a ser uma simples princesa egípcia, sem qualquer pretensão sobre o Irã. Mas o ponto mais cruel, aquele que iria despedaçar o coração de Fawzia em 1000 pedaços, dizia respeito a Shahnaz. Segundo a lei iraniana e as exigências do chá, a princesa herdeira pertencia à coroa. Se Fawzia queria o divórcio, deveria deixar sua filha para trás. Era a escolha de Sofia, em pleno coração do século XX. Escolher entre sua própria vida, sua saúde mental, sua dignidade de mulher e a criança que ela prometera proteger no segredo de suas noites em Teherã. O palácio de Abdein tornou-se o teatro de um dilaceramento silencioso. Fawzia sabia que, se voltasse ao Irã para ficar com a filha, morreria de desgosto. Se ficasse no Egito, perderia a carne de sua carne. Nesse duelo entre 2 impérios, foi o instinto de sobrevivência que acabou por vencer. Tingido de uma amargura que nada poderia apagar, a assinatura foi selada no pergaminho. Fawzia estava livre, mas estava amputada. A tinta dos tratados de divórcio é frequentemente mais negra que o sangue derramado nos campos de batalha. Em novembro de 1948, a lâmina finalmente caiu, pondo fim a uma mascarada diplomática que durara 10 anos além da conta. Fawzia renunciava a tudo. Ao título de imperatriz, à proteção da coroa persa, ao ouro dos Pahlavi. Mantinha apenas seu posto de princesa egípcia e uma compensação financeira que muito se assemelhava ao preço de um silêncio comprado. Mas o verdadeiro prêmio, o cerne sangrento da negociação, tinha um nome: Shahnaz. O chá, ferido em seu orgulho de macho e de monarca, exigia que sua filha permanecesse em Teherã. Fawzia, pela primeira vez, ameaçou destruir tudo. Um compromisso de uma crueldade refinada foi arrancado. Shahnaz cresceria no Egito, mas, ao atingir a maioridade, deveria retornar à gaiola de seu pai. Não se abandona uma dinastia sem lhe deixar um refém. O anúncio oficial foi uma obra-prima da hipocrisia burocrática. Falou-se de saúde precária, de clima incompatível, de uma decisão mútua tomada em clima de amizade. Mentiras de Estado. A imprensa mundial, que havia vendido sonhos em papel acetinado em 1938, lançou-se sobre os despojos desse casamento com uma avidez de abutre. Pintaram-na como uma mulher caprichosa, uma desertora do dever real. Ninguém queria enxergar a mulher que havia simplesmente decidido não morrer de frio em um palácio de mármore.
O Shah, por sua vez, trancou-se em uma paranoia que ditaria seus 2 casamentos seguintes. Ele buscava agora um útero para sua linhagem, não uma companheira para sua alma. Ele acabara de compreender que a beleza de Fawzia era uma arma que ele nunca soube municiar. 28 anos. Nos salões da aristocracia mediterrânea, essa é a idade em que se começa a murchar. Para Fawzia, era o alvorecer. Ela instalou-se em Alexandria, dando as costas às intrigas envenenadas do Cairo. Sua vila, elegante mas sem a ostentação vulgar dos novos ricos, tornou-se seu verdadeiro reino. Ali, de frente para aquele mar que jamais a julgara, ela reaprendeu a existir. Criava Shahnaz, longe dos protocolos asfixiantes. Sua filha brincava na areia, frequentava escolas onde se aprendia sobre a vida em vez da etiqueta e descobria que era possível ser uma princesa sem carregar correntes. Fawzia oferecia a ela o que o Egito e o Irã haviam lhe roubado. Uma infância normal ou a ilusão mais perfeita possível dela. Enquanto Fawzia se curava, seu irmão, o rei Farouk, naufragava. O trono do Egito, outrora tão sólido, começava a apodrecer pela cabeça. Corrupção, excessos grotescos, incapacidade de ler os rugidos das ruas. A monarquia egípcia tornava-se um teatro do absurdo. Fawzia observava impotente o navio familiar fazer água por todos os lados. Ela havia fugido de um trono instável na Pérsia para reencontrar uma coroa vacilante no Nilo. Mas, no meio desse naufrágio anunciado, o destino lhe deu um presente que ela já não esperava. Ele se chamava Ismail Tirine. Era oficial, aristócrata pelo sangue, mas homem pelo caráter. Ele não via nela a Vênus do Oriente ou a ex-imperatriz destronada. Ele via Fawzia. Falavam de poesia, de política, de silêncio. Ismail foi o homem que devolveu a essa mulher o seu riso, um som que as paredes de Teherã jamais haviam escutado. A relação deles cresceu nas sombras, longe dos paparazzi e dos conselheiros reais. Pela primeira vez na vida, Fawzia escolhia. Ela não estava mais submetida. O casamento deles, em março de 1951, foi a antítese absoluta da feira de vaidades de Abdin. Uma cerimônia íntima, quase secreta, onde as únicas testemunhas eram o amor e a sinceridade. Sem diplomatas, sem câmeras, sem cálculos geopolíticos, Fawzia acabava de cometer o ato mais subversivo para uma mulher de sua posição. Casara-se por amor, mesmo que a aristocracia debochasse de sua mesalliança. Ela não precisava de sangue real. Precisava de sangue quente. Mas, enquanto Fawzia finalmente tocava a felicidade, a sombra do Irã ainda pairava sobre Shahnaz. As visitas a Teherã eram provas de força psicológica. O Shah enviava presentes de uma riqueza indecente para tentar comprar o afeto da filha, enquanto Fawzia tremia a cada decolagem de avião, temendo que seu ex-marido quebrasse o pacto e roubasse seu único tesouro. Shahnaz crescia assim, dilacerada entre o árabe e o farsi, entre a simplicidade alexandrina e a desmesura persa. Ela era o último elo de um mundo que não terminava de morrer. O espelho de prata, aquele que vira as lágrimas da jovem recém-casada de 1938, refletia agora uma mulher serena, cujas rugas ao canto dos olhos eram as cicatrizes de uma vitória sobre o destino. Fawzia do Egito sobrevivera a reis, imperadores e revoluções. Ela compreendera que a única coroa que vale a pena carregar é aquela que você forja para si mesma, longe dos flashes e das traições. Ela permaneceu em seu exílio dourado em Alexandria, testemunha silenciosa da queda de sua própria família e da agonia do Shah, provando ao mundo que a beleza só é uma maldição se você se esquecer de usar para escapar. A imprensa, essa matilha ávida por escândalos, não lhe perdoou a audácia. Criticaram-na pela rapidez desse segundo matrimônio, como se uma mulher que sobreviveu ao inferno de Teherã ainda devesse pedir desculpas por desejar um pouco de calor humano. Mas Fawzia não ouvia mais o murmúrio dos salões. Ela havia pago sua dívida ao mundo com os anos de sua juventude, triturados por expectativas que não eram as suas. De agora em diante vivia para si mesma. Com Ismail, tudo era diferente. As gestações de Juzin e Nádia não foram eventos de estado acompanhados por ginecologistas imperiais e espiões da corte. Não havia pressão para gerar um macho, nenhum suspiro de decepção ao nascimento de uma menina. Apenas a alegria bruta, animal e magnífica de uma família que cresce. Fawzia descobria finalmente o que significava ser mãe sem ser uma parideira dinástica.
Ela lia histórias, brincava na poeira dourada dos jardins e saboreava essa normalidade que é o luxo supremo dos reis decaídos. No entanto, no meio desse idílio alexandrino, a sombra da Pérsia ainda se alongava. Shahnaz, a criança do protocolo, crescia entre dois mundos, observando a nova vida de sua mãe com uma melancolia precoce. Ela amava seus meio-irmãos, respeitava Ismail, mas carregava em si o sangue dos Pahlavi, um herdeiro que jamais se deixa esquecer. Em Teherã, Mohammad Reza, agora firmado em seu trono após anos de tempestades, exigia o que lhe era devido. Suas cartas eram ordens disfarçadas de súplicas paternas. Ele lembrava a Shahnaz que ela era uma herdeira, que seu lugar era sob os tetos de espelhos do Palácio de Mármore, e não em uma vila à beira-mar. Aos 13 anos, a princesa fez sua escolha. Decidiu voltar para o pai. Fauzia não a impediu. Chorou no segredo de seus aposentos, sentindo uma parte de sua própria carne voar em direção àquele país que quase a matara, mas sabia que não se pode acorrentar um destino. Os anos 50 abriram-se com uma calma enganosa. Fauzia desbotava, tornando-se uma sombra elegante em um Egito que, ele também, preparava-se para devorar seus filhos de sangue real. Em julho de 1952, o trovão rugiu. Um grupo de jovens oficiais, liderados por Gamal Abdel Nasser, varreu séculos de dominação. Seu irmão, o rei Farouk, foi enxotado como um criado indesejado, forçado à abdicação e ao exílio. A monarquia de Muhammad Ali, essa dinastia que se acreditava eterna, desmoronou em uma tarde de calor sufocante. Os palácios foram saqueados, nacionalizados, transformados em escritórios ou museus para um povo que aprendia a não se curvar mais. Farouk morreria alguns anos depois em Roma, uma silhueta patética e inchada, afogando sua amargura nos excessos de uma vida sem propósito. Sua mãe, a rainha Nazli, terminaria seus dias na solidão de um exílio dourado em Los Angeles. A família real egípcia espalhava-se aos quatro ventos, buscando refúgio em hotéis de luxo ou apartamentos de passagem, mas Fauzia ficou. Seu casamento com Ismail Shirini, aquele oficial íntegro e respeitado, foi o seu escudo. Ela não foi perseguida, foi simplesmente esquecida. Aceitou o confisco de suas terras com uma indiferença que estupefez os revolucionários. Não se pode roubar as memórias de uma mulher que já abandonou tudo uma vez. Ela tornou-se cidadã de um país que outrora a chamava de Alteza, vivendo em uma discrição absoluta, fugindo das futilidades mundanas, como quem foge de um veneno. Mizindo quem foge de um veneno. Mizindo quem foge de um veneno. Mizindo quem foge de um veneno. Ismail foi sua âncora na tempestade republicana. A união deles ganhou em profundidade o que perdia em ostentação. Envelheceram juntos, longe do fragor dos golpes de Estado e das guerras mundiais. Quando ele partiu, em 1975, Fauzia conheceu a única dor verdadeira que um casamento deveria causar: a da perda de um cúmplice. Aos 54 anos ela era viúva, mas rica de 24 anos de um amor que ela mesma escolhera. As décadas passaram. Ela tornou-se a teta Fauzia para seus netos, uma avó de elegância atemporal que contava histórias de palácios como se fossem contos de fadas distantes. Acompanhava de longe os sobressaltos do Irã, vendo seu ex-marido afundar-se em uma megalomania que acabaria por perdê-lo, também a ele, nas estradas do exílio. Mohammad Reza tivera seus filhos, suas festas em Persépolis, seu poder absoluto, mas jamais encontrara a paz que Fauzia descobrira em seu anonimato em Alexandria. Ela faleceu em 2013, aos 91 anos. Sobrevivera a revoluções, guerras, impérios e aos homens que quiseram possuí-la. O espelho de prata de sua juventude já não refletia mais nada além de uma mulher pacificada, cuja beleza não era mais um fardo diplomático, mas o simples testemunho de uma vida atravessada com uma graça soberana. Ela não era mais a imperatriz da Pérsia. Era, enfim, apenas Fauzia. O mundo que Fauzia outrora habitara, aquele teatro de tronos de pavão e protocolos milenares, acabou por desmoronar em um estrondo de poeira e fúria. Em 1979, o cismo da Revolução Islâmica varreu tudo em seu caminho. Seu ex-marido, Mohammad Reza Pahlavi, aquele que um dia a exibira como um troféu aos olhos do mundo, não passava de um fugitivo. Errou de país em país, do México ao Panamá, arrastando consigo a sombra de um poder decaído e um corpo corroído por um câncer que nem os melhores médicos do Ocidente puderam frear.
Por uma ironia trágica que só a história é capaz de arquitetar, foi no Egito, a mesma terra que Fawzia escolhera para escapar, que ele veio buscar seu último refúgio. O presidente Sadat ofereceu-lhe asilo, mas a terra do Nilo não era mais a dos faraós. Em julho de 1980, o antigo imperador morreu no Cairo, vencido, amargo, reduzido a um cadáver político sendo enterrado às pressas. Fawzia, recolhida em sua vila em Alexandria, soube da notícia pelos jornais. Ela não fez a viagem. Não compareceu aos funerais do homem que compartilhara seu leito e sua infelicidade por 8 anos. 30 anos o separavam agora um abismo mais profundo que o Mar Vermelho. No entanto, sob sua máscara de serenidade, ela sentiu uma fisgada de tristeza. Não era o luto por um esposo, era o luto por uma lembrança. Ela revia o jovem nervoso dos anos 30, aquele príncipe tímido que, como ela, fora lançado à boca do lobo por um pai impiedoso. Tinham sido vítimas da mesma tragédia, mas apenas ela tivera a coragem de abandonar o palco antes que o cenário desmoronasse. Shahnaz, ela também, tornou-se uma pária. Despojada de sua herança, a princesa imperial teve que aprender o gosto amargo do exílio entre a Europa e os Estados Unidos. Ela passara a retornar ao Egito com mais frequência, buscando no olhar de sua mãe uma âncora que o resto do mundo lhe negava. Essas duas mulheres, duas sobreviventes de mundos submersos, passavam horas discutindo a absurdidade de tronos que evaporam e a fragilidade das coroas. Elas haviam compreendido que o único território que não pode ser conquistado por uma revolução é o do coração e da família. Antes de descobrir como a mulher mais fotografada do século conseguiu apagar sua própria legenda para encontrar a paz, junte-se ao nosso círculo para não perder este último segredo. Pois Fawzia preparava-se para realizar seu derradeiro ato de rebeldia, o silêncio. A velhice instalou-se sobre ela com uma dignidade quase insolente. Seus cabelos safira tornaram-se de um branco de porcelana, mas seus olhos azuis conservaram aquela clareza cortante que fascinara 2 continentes. Ela não era mais a presa dos fotógrafos da Vogue. Não era mais o tema de relatórios diplomáticos. Havia se tornado uma sombra magnífica, uma legenda esquecida que apenas alguns historiadores desenterravam, às vezes, com curiosidade. Mas Fawzia não se arrependia de nada, não queria mais a glória. Preferia suas tardes pacíficas, cercada por seus netos que viam nela apenas a Teta Fawzia, ignorando muitas vezes que brincavam aos pés de uma antiga imperatriz da Pérsia. Em suas gavetas, ela guardava alguns fragmentos de seu passado de papel acetinado. A foto de seu casamento, onde a seda de seu vestido pesava tanto quanto correntes. Os retratos oficiais onde posava como um autômato. Mas essas imagens não encontravam lugar sobre seu piano. Ela preferia as fotos foscas de Ismail sorrindo sob o sol de Alexandria, ou os registros de Juzim e Nádia brincando na areia. Aquelas eram as únicas provas de uma vida realmente vivida, e não de uma existência encenada por reis. Jornalistas e biógrafos bateram à sua porta com frequência. Queriam sangue, escândalo, os segredos de alcova da corte imperial. Queriam que ela lamberia suas feridas em público para satisfazer o voyeurismo dos leitores. Fawzia recusou cada pedido com uma polidez cortante. Não queria desenterrar seus mortos. Fizera as pazes com a egípcia que era e com a iraniana que jamais conseguira se tornar. Sua vida finalmente lhe pertencia, e ela não tinha qualquer intenção de vendê-la por algumas linhas em uma revista de moda. Ela sobrevivera à história. E esse era seu triunfo mais belo. Em 2 de julho de 2013, em Alexandria, as cortinas caíram definitivamente. Fawzia do Egito partiu aos 91 anos. Atravessara o século XX como quem atravessa um campo minado, com uma graça que jamais a abandonou. Vira as monarquias do Oriente Médio serem varridas por golpes de Estado e revoluções de palácio. Vira os deuses de sua infância morrerem na miséria ou no exílio. Mas ela, a princesa que todos julgavam frágil, manteve-se de pé até o fim. Seu funeral foi a imagem da vida que ela forjara para si mesma. Discreto, solene, humano. Shahnaz estava lá, chorando não pela imperatriz destronada, mas pela mãe que lhe ensinara a resiliência. Os poucos membros restantes da dinastia de Muhammad Ali misturaram-se aos amigos de sempre, aqueles que a amavam por seu espírito, e não por seu título. Os obituários internacionais resgataram as velhas fotos da Pérola do Nilo, falando de um conto de fadas trágico, mas eles estavam errados. Fawzia não viveu uma tragédia, ela viveu uma libertação.
Fausia não era uma vítima do destino. Ela fora sua própria arquiteta. Foi a jovem nascida no mármore, a noiva sacrificada à política, a imperatriz cativa, a mãe combatente e, finalmente, a mulher livre. Ela provara que era possível abandonar uma coroa para recuperar a própria identidade. Partiu sem uma palavra supérflua, deixando para trás a imagem de uma mulher que, no auge da glória, teve a coragem de escolher a sombra para nela encontrar a luz. Hoje, na penumbra da vila de Alexandria, o espelho de prata já não reflete nada. Ele permanece ali, testemunha silenciosa de um século de adornos e de lágrimas. Viu a mulher mais bela do mundo envelhecer, libertar-se e morrer em paz. Ele nos lembra que, por trás do brilho das joias e da frieza dos tronos, existem apenas seres humanos que, às vezes, ousam fugir para enfim existir. Fausia já não é uma rainha. Ela tornou-se um exemplo, o de uma liberdade que não se recebe, mas que se arranca.